Queridos amigos, muito boa noite. Prazer recebê-los aqui mais uma vez nesse friozinho aqui de Teresópolis, né? Então vamos mais uma vez aquecer nossos corações aqui, né? Vocês já viram quem vai falar hoje, né? Aqui do meu lado aqui, Raquel Crispino, vai fazer o nosso estudo aí. Aliás, um estudo que a gente já fez no passado, né, Raquel? Já fez? Não. É. A repetição nunca é, né? Mas Não, a gente... uma Nunca é a outra mesma pessoa forma, tomando um banho outro de mulher. ponto de vista. Amigos, vamos, como sempre, ler uma página preparatória, então, e fazer a nossa prece inicial para a gente começar o estudo da Raquel aí. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vamos abrir ao acaso. É a página de número 66, Como pedes? Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então vamos orar, amigos. Jesus amigo, Mestre de nossas vidas, aqui estamos mais uma vez de mãos súplices a Ti, rogando o Teu amparo, rogando o Teu amor, o Teu abraço, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, sempre rogando a Tua presença. Bem sabemos, querido amigo, que o Pai traça seus planos para nós todos, naquilo que precisamos para mais rápido evoluirmos e mais rápido encontrarmos a felicidade. Por vezes, somos aqueles filhos renitentes, recusando o remédio que nos levará à cura das nossas mazelas. Mas tu, Jesus amigo, irmão mais velho, sabes de tudo. Sabe das nossas dificuldades, como sabe também do esforço que fazemos para nos superar a cada dia. Por isso te rogamos, não importa se no dia ou na noite, não importa se na tristeza ou na alegria, nas lágrimas ou nos sorrisos, fica conosco, Senhor. Ampara-nos, em especial na noite de hoje, ampara nossa querida amiga Raquel, que nos trará fruto dos seus estudos, para que possamos ouvir dela as tuas palavras. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Raquel, contigo, amiga.
Posso falar direto aqui? Parece. Bom, boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com. O Antônio disse que não posso sair para cá, porque senão vai não vir. Eu sou meio indisciplinada, mas Antônio, se acontecer, vou sair. Desculpa, que eu acho que está clarinho, né? Tentar consertar aqui essa última frase, como dizer, é o final da história, é a moral da história. Ficou muito clarinho. Nós temos uma casa, companheira dessa casa, onde o nosso amigo Mauro foi presidente. Quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, essa casa foi o local onde as minhas filhas foram evangelizadas. Por causa disso, eu, por gratidão, porque gratidão escreve na pedra, né? Eu aceito os convites para fazer estudo lá. Eu não posso aceitar, eu só faço aqui e lá. São os 2 lugares que eu faço. Porque é impossível eu colocar essa tarefa hoje na minha vida. Eu tenho que dizer não. Apesar de eu gostar muito de fazer estudos doutrinários, porque me obriga a sentar e estudar um determinado tema. Ué, Raquel, se não tiver uma meta, uma palestra para fazer, você não senta para estudar? Eu tenho dificuldades hoje de fazer como eu fazia 20 anos atrás. Eu venho conversando com o Rodrigo. Hoje eu tenho muito mais dificuldade de ler um livro, que é um livro interessante, do que antes. Mas eu acho que essa dificuldade é geral, né? Todo mundo tem mais dificuldades, a gente tem a vida ocupada com coisas que não havia no passado. Então, quando eu tinha anos, 15 aos 20, eu não tinha dificuldade para sentar e estudar horas a fio. Hoje eu olho os jovens com dificuldade de estudar horas a fio. Porque tem a mensagem de WhatsApp, porque tem a rede social, porque tem alguém que ligou, porque existe hoje uma dificuldade maior. E eu, apesar do hábito do estudo, hoje tenho dificuldades de ler um livro por opção. Geralmente eu leio por tarefa. Então, fazer estudos espíritas me obriga a parar e estudar alguns temas. Eu tenho a palestra dia tal, o tema foi encomendado, aí me obriga a sentar para estudar. Só para dizer para vocês que eu gosto muito disso, porque me impõe um limite. E esses limites que me fazem fazer um cronômetro ao contrário, eu tenho que sentar e estudar para fazer. Mas eu não consigo fazer isso sempre, porque a minha vida não permite. Então, eu vou dizer para vocês que eu tenho, sim, dificuldade de dizer não. Se eu pudesse, eu saía fazendo palestra em todos os lugares, que era uma forma de eu me condicionar a me preparar para estudo. Mas eu não consigo. Eu digo não. Não posso atender o convite, porque não dá para fazer. E não é um não confortável. E aí, essa Casa Espírita do Rio, SEASSE, que tem me provocado com temas interessantes, pediu para eu fazer um tema. Dizer não é falta de amor? Falando sobre limite. Esse foi o tema que eles me deram mais ou menos um mês atrás. E eu, na hora que eu fui preparar o tema, eu falei, meu Deus, limites. O que a gente vai falar de limite, né? E aí lembrei de um estudo do GET, na época, GET, Jornada de Estudo de Teresópolis, em que nós estudamos 2 frases do Sermão da Montanha de Jesus. Olhai os livros do campo e as aves do céu, e seja o vosso falar sim, não. E aí resgatei esse estudo, né? Quem é espírita há muito tempo, já fez muitos estudos, a gente aproveita algumas coisas que a gente já fez, mistura com outras e vai renovando, e foi isso que eu fiz. Peguei um estudo antigo nosso. E o que eu vou trazer aqui para vocês é essa mistura de uma parte que a gente estudou no GET. Quando foi, Mauro? Eu não sei, mas deve ter uns 15 anos. Deve fazer uns 15 anos, 20 anos, talvez, né? A camisa do Seja o Vosso Falar Sim, Sim, Não, Não. E a gente trouxe, mas como um ser humano, uma pessoa, não toma um banho no mesmo rio
uma segunda vez, eu rio, o outro ri, e a pessoa é outra pessoa. A gente não faz a mesma palestra, mesmo sendo o mesmo tema 20 anos depois, porque eu já sou outra pessoa diferente do que eu era 20 anos atrás. Então, vamos começar com uma parábola que está na obra de André Luiz, Os Mensageiros. Pode ser que alguém tenha lido Os Mensageiros recentemente e se lembre dessa parábola. Vamos lá. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiando no Senhor do que em si. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei de Deus que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se, envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes cometidos. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz colheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável, carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam. O sábio pensou e respondeu após ouvir: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasses de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, não firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhes teus dentes e emitindo teus signos. Uma tradição popular na Índia, escrita por André Luiz no livro Os Mensageiros. Aquele livro em que André Luiz acompanha as caravanas lá no auxílio de companheiros aqui na Terra. É uma história difícil de entender, né? Ela saiu do extremo de atacar as pessoas para o extremo de ser dócil demais. Na medida em que ela foi muito dócil, ela foi atacada e foi apedrejada e etc. E aí, o sábio explica para ela que existe um equilíbrio. Então, nós vamos pegar essa história inspiradora e vamos tentar entender se existe um ponto de equilíbrio possível na reflexão sobre não. Quando Jesus falou, posso falar não, lá no Sermão da Montanha, parêntese, não sei se todos sabem, Mahatma Gandhi, certa vez, comentou que se todos os livros da humanidade perdessem no incêndio, se restasse somente o Sermão da Montanha, seria o suficiente para que o homem tivesse um. Porque o Sermão da Montanha é a síntese de tudo aquilo que nós precisamos para compreender a vida e nos guiarmos com verdade. Então, é lá no Sermão da Montanha, logo no início, dizem, pelo que eu pude lembrar dos estudos de Beth, logo no início, logo depois que Jesus a serem seus, ele está em Cafarnaum, perto do lago de Genezaré, ele faria esse sermão, um dos 4, Mauro sabe mais isso que eu certamente, são 4, Mauro, acho que é isso. E um dos sermões, e aí no meio do sermão ele fala, seja o vosso falar. Mas ele fala isso no contexto de juramentos, ele quer dizer o seguinte, não precisa jurar
né? A gente não precisa fazer juramento. A gente deve falar sim, sim, não, de tal forma que os nossos interlocutores acreditem no que a gente está dizendo, sem precisar jurar. Mas a passagem, na época, quando nós a estudamos, a gente percebeu que havia várias nuances naquele estudo. E é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Dividimos essa questão dos limites. Onde estão os limites? Quais são as aplicações práticas na nossa vida cotidiana em que a gente deve dizer não, como a serpente, né? Em que momentos a gente não dá, isso não posso, não dá para fazer. E a gente tem aqui um ambiente que é o ambiente do trabalho, que é um dos mais complicados de dizer não, né? Hoje, tive a oportunidade de conversar com um jovem que não pode dizer não no trabalho, só que ele vive um assoberbamento de trabalho muito grande. Ele falando da aflição, da dificuldade de estresse, até das questões que dizem respeito à gestão de pessoas, às vezes o excesso de trabalho impede o sono, causa ansiedade. E isso é um problema do mundo contemporâneo que está sendo trabalhado, dá-se até um nome de assédio moral, né? E é um fenômeno de saúde mental que se chama burnout. Quando você trabalha demais, você tem burnout, você não consegue mais trabalhar, vai para o hospital e tem ansiedade, tem que tomar remédio, tem todas essas questões. A incapacidade de dizer não no trabalho leva a excesso, ao esgotamento mental, que é o burnout, à frustração e, ironicamente, a uma redução da qualidade do próprio trabalho que a gente tem que fazer. E a partir do momento que a gente entra num padrão de estresse, a gente passa a não produzir da mesma forma. Lembram-se da pergunta 683 do livro? Qual o limite entre trabalho e repouso? E os espíritos respondem a Kardec. Qual é o limite do trabalho? Pois é. Quem falou? Ó, Doris, é o limite das suas forças. Menor. E qual é o limite das minhas forças? Eu não sei, querido. Não sei, é complicado. É como se os espíritos respondessem para a gente refletir qual é o limite da nossa força. 14 horas por dia, naquela época. Nós estamos acabando de sair aí de um momento no Brasil sobre essa questão da jornada, né, da 6x1, toda uma discussão sobre o trabalho, e a gente tem vários estudos, inclusive internacionais, demonstrando que se o trabalhador trabalha menos horas, ele pode produzir mais e em algum tempo passa a ser muito bom para a economia, além de ter mais humano, ser mais humanizado para os trabalhadores. Então, eu diria que os espíritos, mais uma vez, nessa resposta, eles colocaram para a gente a reflexão, né? Qual é o limite do trabalho e o limite das forças? E aí você tem que ter um autoconhecimento para saber qual é o limite das forças, né? O ato de estabelecer limites saudáveis é, na verdade, um ato de autocuidado e de respeito pelo seu tempo. Qual é o seu tempo? Qual o tempo que você precisa para se restabelecer? Qual o tempo que você precisa para descansar, né? Existem períodos da vida em que a gente tem mais dificuldade. Eu agora estou num momento de muita dificuldade, porque eu tenho 2 turnos. Eu tenho um turno no meu trabalho, quando eu chego em casa às 6 horas, eu tenho que ir para o computador para conferir tudo que as minhas auxiliares fizeram durante o dia, e às vezes eu vou dormir 11 horas da noite. Só que dormir 11 horas da noite, ficando no computador de 6 às 11, mais 5 horas, eu não consigo dormir às 11, porque até conseguir desacelerar é complicado. Mas nesse momento da minha vida, e pelo visto nos próximos 6 meses, eu espero que isso melhore, eu não consigo fazer diferente. Então, eu tenho que trabalhar como é que eu consigo zelar para que o meu sono seja um sono reparador, para que a minha saúde não, para que eu consiga ter um hábito de vida que permita restabelecer as forças físicas. E a dificuldade de dizer não? De onde vem essa dificuldade no trabalho? Ela está enraizada na psicologia e no medo da rejeição ou do conflito. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou perder a promoção? Será que eu não vou dar conta? Será que os meus pares vão achar que eu sou uma pessoa incompetente? Será que eu vou prejudicar as pessoas se eu trabalho na saúde, se eu trabalho em áreas em que pessoas são atendidas, se eu trabalho menos, pessoas estão sendo prejudicadas, né?
eu fico pensando assim, meu Deus, eu estou querendo trabalhar menos para descansar, mas cada trabalho menos é menos uma pessoa a ser atendida, é mais uma pessoa sofrendo mais, e eu poderia, com o meu trabalho, amenizar essa dor e eu não estou amenizando. Aí, nós que somos espíritas, ou aqueles que seguem o Evangelho de Jesus, mesmo de outras religiões, ficam na dúvida. É ético, não é ético? Devo trabalhar? Qual é o limite das minhas forças, né? E aí vem, o cérebro humano, ele é programado para buscar aprovação social e harmonia com o grupo. Isso está lá na Lei de Sociedade. O pensamento de que se eu recusar, serei visto como egoísta ou serei visto como preguiçoso, é um gatilho difícil para nós. Ele starta dentro de nós um processo, né? Ele dá início a um processo complicado que faz a gente trabalhar com automatismo, sem prestar atenção para os nossos próprios limites. No entanto, a neurociência mostra que a cada vez que você diz sim a algo que não deseja, você está dizendo não a algo mais importante para você, seja o seu descanso, um projeto prioritário e um tempo com a família. E às vezes no próprio trabalho. Se a gente não consegue no próprio trabalho estabelecer prioridades, se a gente fizer determinado tipo de trabalho, outra coisa que no próprio trabalho levaria a uma solução de um problema estruturante, fica prejudicado. E aí o trabalho do varejo acaba ocupando o trabalho do estruturante e a gente não consegue organizar as ideias. Por que dizer sim a tudo drena a minha energia de trabalho? Porque há uma sobrecarga cognitiva. Quanto mais tarefas você aceita, mais o seu cérebro precisa gerenciar, resultando numa sobrecarga e numa perda de foco. Você acaba sem saber o que é mais importante. Existe um esgotamento emocional, quer dizer, mental, emocional. Sentir-se obrigado ou ressentido por ter aceito um compromisso drena a sua energia emocional e leva ao estresse. Estresse, aí vai cortisol, né? Estamos falando aqui, cortisol, adrenalina. Nosso coração bate mais rápido, a gente acaba tendo problemas de sono. E terceiro, perda de tempo de prioridade. O excesso de tarefas urgentes, mas não importantes, impede que você dedique tempo às suas metas de longo prazo e àquilo que dá satisfação real a você. E hoje já se sabe que a própria criatividade, tão importante no ambiente de trabalho, fica prejudicada quando o trabalhador está sobrecarregado. Então, sim, o trabalho é um espaço que a questão dos limites se apresenta como um dos desafios contemporâneos mais importantes. Mas vamos seguir. Na vida social, a gente também tem questões com os limites de dizer não em que momento. E aí vem, eu venho trazer dois exemplos. Um é do Raul Teixeira. Zé Raul Teixeira, assim, em determinada altura da vida, teve um problema de saúde sério, né? Aqueles que são que se ocupam de prestar atenção no que está acontecendo no movimento espírita, lembram que Zé Raul teve AVC, né? E esse AVC ele teve num voo, e depois que ele voltou ao Brasil, ele ficou com muita dificuldade de se recuperar aquela primeira fase da recuperação, né? E ele mora, não sei se ele ainda mora, tá, gente? Essa história é mais antiga, em Niterói, e lá ele andava pela rua em Niterói para ir para o tratamento. E como ele era um expositor espírita muito conhecido, as pessoas abordavam ele na rua. E ele, naquele momento, não tinha como atender aquela demanda, mas as pessoas abordavam ele na rua. A fala, ele não tinha como falar, né? Então ele tinha de dizer não posso atender. E aí vem o limite, era o momento da vida dele que era necessário cuidar da própria saúde. E ele não podia atender as pessoas aqui do movimento espírita conhecendo, que, mas como é não, Raul, como é que você não vai me dizer? Eu estou com conselho, eu estou com problema. Não consegui atender. Então, olha que questão, né? O que é um não, né? E aí, vou trazer aqui para o nosso mundo teresopolitano. Eu me lembro aqui conhecer a minha mãe, estou aqui vendo a Doris, da amiga dela, e tantas pessoas amigas dela aqui. Era um desafio sair com ela na rua no sábado. Quando a gente ia fazer alguma coisa, filha, temos que comprar alguma coisa. Antes da pandemia, né? A gente ainda podia andar na rua. E, vamos, mãe. Gente, era uma loucura. Porque paravam ela 20 vezes, não estou exagerando. Paravam. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Doutora Inês, não sei o quê. Doutora Inês, não sei o quê. Eu achava aquilo uma loucura, né? Era difícil. E ela dizia, meu amigo, eu agora estou passeando com a minha filha.
eu tenho que fazer as minhas coisas. Você procura no fórum, por favor. E viu um segundo. Meu amigo, você, por favor, ó, terça-feira, você me procura no fórum. Quer dizer, é uma questão de dizer, olha, esse é um espaço, sábado à tarde, eu estou saindo para fazer alguma coisa que eu preciso fazer. Né? Coisas, às vezes, elas não conseguem entender, eu me lembro dessa experiência. Então, na vida social, sim. A gente, dependendo do momento da vida, a gente tem que dizer, se não, de forma educada, de forma gentil, e, claro, avaliando a demanda do indivíduo, dependendo da situação, o não pode ser proporcionalmente muito pior do que atender a demanda da urgência. Nesse aspecto aqui, numa terceira aplicação prática, a gente diria que é uma das experiências mais difíceis, momentos mais difíceis. Como dizer não na relação paterno-filial ou como compreender o não. E aí, a gente tem uma distinção, que vai trazer mais à frente, entre a rigidez e a firmeza. Jesus era firme diante de todas as demandas que traziam para ele. Traziam situações bem complicadas para ele. E ele sempre se colocou com firmeza nessas situações. Mas ele não era rígido. E de vez em quando, no meu trabalho, eu tenho que fazer essa explicação entre a firmeza e a rigidez, que acontece geralmente com adolescentes. Eu trabalho com conflitos familiares e, às vezes, os casais, pai e mãe, estão separados, tem adolescentes, e a abordagem educacional de um é muito mais rígida do outro. Né? E acaba dando um problema, porque o adolescente ele vai querer ficar onde for mais fácil, né? Onde tiver a rede social mais livre, onde não tiver limite de hora de dormir, onde não tiver tarefas domésticas para fazer. Se o adolescente for saudável, ele será assim, né? Dizem pedagogo. Exatamente. Onde tiver mais sim, né? E aí, de vez em quando, eu tenho que explicar essa distinção que eu aprendi com Hamed, que é um espírito que escreve no movimento espírita, que tem uma série, digamos, psicológica, que é bastante rica também, muito interessante para nós espíritas. E aí, a gente fala dessa distinção. E a gente usa sempre duas imagens. Uma é daqueles edifícios do Japão. Mauro morou no Japão. Quando tem terremoto no Japão, os edifícios, eles suportam o terremoto, né? Não é isso? Eles são construídos em estruturas que são flexíveis. Isso para dizer que, para a engenharia, as estruturas flexíveis são mais resistentes que as estruturas rígidas. Não é isso? E eu me lembro, há muitos anos atrás, não sei se a Ponte Rio-Niterói ainda é assim, uma vez eu vi uma ventania na Ponte Rio-Niterói, eu fazia assim, ó. Aí tinha um vídeo, eu fiquei assim, gente, que loucura, imagina a gente estar em cima da Ponte Rio-Niterói num dia de uma ventania dessa, e a Ponte Rio-Niterói faz assim. E aí os engenheiros disseram, se ela não fizesse assim, já tinha quebrado. E aí eu dou esses dois exemplos no meu trabalho para explicar. Olha, uma coisa é ter firmeza com filhos adolescentes, outra coisa é ter rigidez. É diferente. Ser rígido é estabelecer previamente uma norma de conduta e não conseguir entender e dialogar. Tem que ser assim porque tem que ser. E ser firme é dizer, o princípio é esse, meu filho, estou fazendo por causa de... E esse assunto vai ter que ser... mas sem a rigidez, que é uma distinção própria. E se a gente pensar, o Cristo era firme, mas ele não tinha a rigidez do moralismo. Geralmente, a rigidez tem a ver com esses princípios moralistas. E aí, a melhor forma da gente lidar com essa questão dos filhos é a técnica do Sócrates. Qual é a técnica do Sócrates? Faça perguntas. Faça perguntas. Fazer perguntas não é uma coisa assim. Quando eu estava estudando o mestrado, eu tive um orientador que era um grande professor, que eu fiquei muito impressionada por ele, das coisas que a gente se apaixona pelo professor, né? Eu me apaixonei pelo professor, maravilhoso. Eu aprendi muito, eu seguia ele fazendo as disciplinas, e ele, no primeiro dia de aula, ele falou assim, aqui no mestrado, vocês vão aprender a fazer a pergunta certa. Estou preocupado com as respostas, mas as perguntas certas. Porque saber perguntar também é uma arte. Porque perguntar não é a resposta vai ser a pesquisa do mestrado. Mas a pergunta que é a questão, né? O que você vai perguntar? E fazer perguntas para os filhos é uma técnica interessante, né? Ao invés de trazer uma lição de moral, perguntar. Meu filho, o que você sente quando você faz isso? Filho, você não percebe que a nossa família, as coisas... Como? O que você acha? Né?
Como é que você acha que a nossa família encara uma situação dessa? Nos valores da nossa. O que que você. Se eu fizesse, ou se outra pessoa fizesse isso que você está fazendo, como é que você faria? São perguntas que provocam reflexão. Quando a gente estuda a comunicação não violenta, eu já tive a oportunidade aqui no conversar sobre CNV, a gente fala que a CNV, a comunicação não violenta, o mais difícil espaço de aplicação prática da comunicação não violenta é na relação paterno-filial. É muito difícil na relação paterno-filial, porque a nossa tendência é não, 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 não. Mas mudando assim, falando sobre a ótica da criança, a gente tem dois ensinamentos interessantes que eu vou trazer rapidamente aqui para vocês. Um deles é do Piaget. Piaget, que é um estudioso do desenvolvimento da consciência da criança, ele fala o seguinte: até os 2 anos de idade, a criança possui as estruturas de consciência totalmente imaturas. O comportamento infantil depende dos adultos e vai reagindo aos poucos aos estímulos. Dos 2 aos 6 anos de idade, a criança passa a se centrar em si, em seus próprios interesses. Ela vê o mundo a partir do seu corpo, dos seus interesses, como se tudo existisse para satisfazê-la. Nessa fase, ela expressa totalmente a sua individualidade, ou seja, fala o que pensa, o que sente, o que deseja, sem censura, sem rodeios, não é isso? Deixa até os pais constrangidos em algumas situações. Sua linguagem é direta, é honesta e é verdadeira. Mas só que quando os pais passam por situações vexatórias causadas pela criança, por causa da autenticidade, os pais, o que fazem? Começam a se preocupar com a socialização da criança. Meu filho, você não pode falar isso. Você não pode falar isso. Mas é o que você está sentindo. Você não pode falar, porque você está numa sociedade, você não pode dizer tudo que se passa a cabeça. E a gente começa a ensinar aos nossos filhos que existem regras sociais e que eles devem tentar se adequar a essas regras sociais. E aí, acontece um grande risco, segundo Piaget. Criança não gosta de ganhar roupa de presente no aniversário. Com a reprimenda, o pai da criança diz: meu filho, você não pode dizer que você não gostou do presente. Mas você não gostou do presente. Falar o quê? E aí a criança cresce achando que não posso dizer o que eu penso. Magoar. Tem dificuldade? Olha que complicado. A gente, para socializar os nossos filhos, a gente acaba ensinando a eles que não dá para dizer tudo que a mente sente. E aí ele começa a se sentir responsável por magoar outra pessoa. Crescemos acreditando no mito de que somos responsáveis pelos sentimentos que os outros sentem, o que nos leva a assumir culpas pelas mágoas que causamos nas pessoas. Nosso maior medo é o da rejeição e da desqualificação da imagem que queremos preservar em nós mesmos. Passa Piaget, Joana de Ângeles. Tem um texto maravilhoso no livro Amor Imbatível, um amor que eu vou convidar todos a lerem. O texto se chama Autoafirmação. E a Joana de Ângeles faz uma outra coisa com nós que somos pais, aqueles que são pais. Ela resgata o não da criança. Nesse texto ela diz o seguinte: pai, quando a criança diz não, ela está construindo a própria identidade. Quando ela diz sim, ela está só atendendo a sua vontade. Então, o não da criança, ele merece ser respeitado. É claro que num processo de socialização, mas respeitado. O que diz a Joana? Quando a criança concorda, afirmando a aceitação de algo, age apenas mecanicamente por instinto, enquanto que se utilizando da negativa, também denominada conceito do não, dá início à descoberta do centro de si mesma, seu self, passando, a partir desse momento, a exteriorizá-lo, afirmando o não mesmo quando sem necessidade de fazê-lo. É a sua maneira de autoidentificação que, não raro, parece estranho aos adultos menos conhecedores dos mecanismos da mente infantil. Quando ocorre a inibição da negativa, quando os pais vêm e inibem a negativa do filho, que é muito comum, esse fenômeno dará surgimento a alguém que, no futuro, não saberá exatamente o que deseja na vida.
Não é curioso? Da Joana de Ângeles. Vou convidá-los a ler o texto todo, é um texto muito interessante. Isso foi muito útil para mim, porque uma das minhas filhas era do não. Uma era do sim, outra era do não. E aí, quando estava acostumada com a do sim, eu estou até dando a identificação dela. Aí, quando chegou a do não, eu fiquei assim, caramba, estou fazendo uma coisa errada. Aí, por sorte minha, eu acho que foi até na época do JET, talvez, eu fui ler esse texto. E aí eu resgatei o não e ficou tudo certo, e foi muito bom eu ter lido o texto para respeitar esse não, né? Que é um não da construção da própria identidade. Depois eu fiz um curso na Casa do Saber, há muitos anos atrás, quando os cursos eram presenciais, sobre o inconsciente infantil. Eu já trabalhava com conflitos familiares, e aí nesse curso eu aprendi que, na realidade, a criança é um ser muitíssimo inteligente. Desde bebê ela entende, eu tenho que agradar esses dois aqui, porque se eu não agradar eu vou ficar sem comida, eu vou ficar sem o quentinho, eu vou ficar... E o cérebro é muito inteligente, então ele faz... A gente cresce naquele processo de agradar os pais. E na hora que a gente realmente confia no amor desses pais, é que a gente consegue dizer não. Então, é quase que uma honra para os pais. Pais que dão confiança conseguem ter esse não e aceitar esse não com tranquilidade, claro, explicar amorosamente, acolher o não. E às vezes, claro, a gente não vai fazer o que os filhos querem, mas a gente deve entender que o não é quase um exercício. Segundo a Joana, um exercício de não da identidade. Nas relações amorosas é preciso dizer não. Nós estamos numa época hoje de caracterização das relações abusivas. Eu costumo dizer que sempre houve bullying na escola, mas não tinha nome de bullying, né? Havia alienação parental, né? Na hora da separação, um falava mal do outro, afastava. A palavra alienação parental tem objeto atualmente algumas críticas bastante pertinentes, mas a palavra, o afastamento do outro membro do par parental nos divórcios era muito comum. E não tinha nome, hoje tem nome. E eu diria que as relações abusivas não tinham nome, hoje elas têm nome. Então, quando se dá nome, também é interessante, porque a sociedade ela vai conjugando conhecimento em torno daquele nome, escrevem-se livros, né? Fica mais fácil de identificar o fenômeno, porque quando a gente não nomeia, a gente tem dificuldade de identificar o fenômeno. Isso o Freud explicou, por que a gente fala na terapia. Por que a psicanálise, que é uma das correntes terapêuticas, e muitas outras também usam isso, por que a gente fala? Por que a gente reconta a nossa história? Por que a gente se apresenta para o terapeuta, né? E há até algumas pessoas que dizem, você tem um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo durante muito tempo, às vezes é importante mudar para um outro, porque você vai ter que se recontar novamente para a nova pessoa. Na hora que você reconta a si mesmo de novo, a própria história, para tentar explicar as suas dores, as suas angústias para o novo terapeuta, você acaba fazendo uma releitura de si mesmo diferente do que você fez para o terapeuta anterior. Também tem esse fato. Não sei se é real, não sou técnica nessa área, mas já ouvi falar isso. Então, assim, relações amorosas hoje, elas são um desafio muito sério, porque a gente tem toda uma concepção, uma percepção hoje muito maior do que é o patriarcado, o que são as práticas machistas, o que é o feminismo. As mulheres se emanciparam, as mulheres hoje trabalham, elas querem que os homens dividam as tarefas domésticas de igual forma, existe uma insatisfação muito grande das mulheres com as relações amorosas, existe um número grande de feminicídios no Brasil. Então, existe aí um fenômeno estrutural sobre o qual nós já falamos aqui nessa casa e que merece reflexão muito grande de todos nós. Mas o fato é o seguinte, as relações amorosas são relações que podem ser, e muitas vezes são relações de subtração, de submissão. E aprender a definir os limites é uma forma de combater a vaidade, o orgulho, o desejo de agradar, promovendo o crescimento pessoal e da dupla de parceiros. Porque dizer, olha, aqui é o meu limite, e dar ao outro a oportunidade de entender o seu limite, para o outro escolher se quer continuar, se não quer continuar, e repactuar, quem é casado há muito tempo, muitos anos, sabe que não é um casamento só, né? São vários casamentos, se a gente for olhar, casa uma vez, você repactua algumas vezes esse ajuste de coisas, porque nós não somos os mesmos, né? Daquela data do casamento.
até 20, 30 anos depois, a pessoa já é uma outra pessoa diferente. Então, os pactos são feitos. O importante é estar conectado. E dizer não é um basta necessário no caso das relações abusivas. É preciso. Não dá. Relação abusiva, estou indo embora. E essa questão do dizer não também é uma questão social hoje, né? Nas relações abusivas. É importante que se reconheça esse direito de ir embora. Até 20 anos atrás, gente, para as pessoas se divorciarem, era necessário ter uma causa. Eu lembro de ter decisões de colegas, de juízes, dizendo assim, eu indefiro o divórcio. Está indeferido, julgado improcedente, não vou separar. Porque não tem causa. Tem causa como, meu Deus? E aí passou o tempo, hoje o divórcio é um direito potestativo, que a gente chama, é um direito de um não quer, dois não ficam casados. Pode entrar com o divórcio, na semana que vem está sentenciando o divórcio, ninguém é obrigado a ficar casado. Mas houve há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não era assim. Então, assim, existiu também uma evolução social para permitir que esse não fosse dito. Desde 77, quando o divórcio foi aprovado no Brasil, até alguns anos atrás, quando foi possível divorciar sem causa, só pela simples vontade de não estar casado. O que propicia esse basta, esse não nas relações amorosas abusivas. Mas, sem falar só do divórcio em si, falemos desse não dos limites. Colocar os próprios limites. Isso para mim é demais, isso daqui não dá. E repactuando, porque da definição dos limites do autoconhecimento que as relações crescem para os dois, né? Para os dois envolvidos. A gente diz não na casa espírita? Pois é. Vamos falar da caridade. A caridade consciente. A caridade, segundo o Espiritismo, ela não é cega. Ajudar não significa permitir abusos ou anular-se. E aí a gente lembra do caso do nosso lar. Lembram no nosso lar? André Luiz acompanha uma daquelas que ele descreve para a gente. E ele vê uma mulher muito sofrida pedindo ajuda. E aí o orientador que está com ele diz assim, não, essa a gente não pode ajudar. Mas como não? Ela está pedindo ajuda. Aí o orientador chega para ele, André, presta bem atenção, olha para ela, né? E aí mostra, ele vê uns pontos, e aqueles pontos que estavam marcados naqueles eram um número de abortos feitos na época. Claro que nós não estamos aqui para julgar, a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher, mas o fato é que esse fato foi trazido para o André Luiz como um limite. Olha, não é toda ajuda que é possível dar. É preciso estar atento às características daquela pessoa que está ajudando. Nessa semana, eu tive a oportunidade de conversar com uma profissional de saúde mental e passando para ela uma dúvida minha. Ajuda ou não ajuda? E aí ela falou para mim, espera ele pedir. É importante que ele peça. Você não pode impor a alguém uma ajuda que, na sua percepção, é o que a pessoa precisa. É preciso você estar próximo para poder ter uma conexão, um diálogo aberto, perguntar o que eu posso ser útil, porque é aquela pergunta maravilhosa, eu posso ser útil a alguma coisa? Se você precisar, e se você achar que eu possa ser útil, onde que eu estou disponível para ajudar. Mas a gente não pode chegar com uma ajuda que não é necessariamente aquilo que a pessoa quer. Ela precisa concatenar o que ela precisa. É preciso que ela elabore a própria necessidade, consiga verbalizar a própria necessidade. Ou nós não conseguiremos ser úteis. Então, dizer não é autocuidado também, para estabelecer prioridade na atividade da casa espírita. Sim. E aí chega uma hora que você fala assim, pode até estar estimulando uma relação que é simbiótica, desequilibrante para as pessoas envolvidas. Né? É importante ter discernimento, reflexão, claro que atender a emergência, que é o que o Evangelho diz, a codificação espírita, mas sempre tendo muito cuidado para que a gente possa fazer aquilo na medida, a partir de uma demanda, não aquilo que a gente acha que o outro precisa,
né? Mas mantendo com ele um acolhimento, uma conexão, para permitir que o diálogo e a conversa nos oriente o melhor caminho. E a pessoa precisa e fazer isso com conexão, porque senão a gente vem numa posição superior, olhando como se nosso olhar fosse um olhar superior, que olha e faz um diagnóstico correto, e trazendo um remédio que não é o que a pessoa precisa. É importante que haja um movimento. Inclusive, o Evangelho de Jesus deixa isso muito claro. Pedir e obtereis, né? Não é um movimento, e o Evangelho deixa isso muito claro para a gente. A gente tem que bater na porta para ela abrir. Tem que ter um movimento nosso de busca. Se a gente não tiver esse movimento, dificilmente a gente consegue realmente ser útil. Então, a casa espírita, sim, ela é um espaço, inclusive no exercício da assistência social espírita, é um espaço de, às vezes, ter não, dar limite, a partir, ou ter cuidado, né, para não sair fazendo as coisas de forma não reflexiva. Por isso que é importante trocar ideias com os companheiros da casa espírita. Por isso que é importante ter uma conexão com os companheiros. Hoje eu estava conversando com o Rodrigo sobre... A gente conversou rapidamente sobre isso, a gente nem desenvolveu a conversa sobre... A gente estava comentando de um determinado grupo espírita que saiu da estrutura da presidência, uma casa espírita que tinha um presidente, vice-presidente, aquela estrutura hierarquizada, para uma estrutura colegiada, que eu sei que aconteceu aqui na nossa casa também. Mas tem acontecido em outras casas espíritas. A gente estava falando de outra casa espírita. Eu comentei com ele, a gente não desenvolveu muito, mas ele já até sabe a minha posição. É um desafio gerir uma casa espírita com uma estrutura colegiada. É muito desafiante, né? Porque é muito mais fácil você obedecer a alguém que diga e prestar conta para o presidente. O presidente me pediu, eu vou lá e faço a tarefa. Presidente, aqui está feita. Poxa, é confortável isso, né? Agora, gerir uma casa espírita com diálogo, num colegiado em que não há uma hierarquia, né? E as coisas têm que ser trocadas, é um desafio imenso para nós, porque nós tendemos a achar a hierarquia, alguém manda, outro obedece, mais confortável, porque é o nosso modelo mental colonial, né? Quando a gente estuda a história do Brasil, o Brasil é colônia, e a gente até já teve a oportunidade de falar isso aqui. O Amor, Caridade e Esperança está pedindo para fazer uma palestra lá sobre isso, vou ter que estudar para fazer, sobre a colonialidade, né? A colonialidade é esse fenômeno que nós temos no Brasil, a colonização acabou, política acabou, mas ficou a colonialidade. E essa relação, como se tivesse alguém que tivesse que prestar contas, tem sempre alguém que está em cima, o outro que está no meio, o outro que está embaixo, e a gente tende a olhar todos os espaços como se houvesse hierarquia entre as pessoas. A colonialidade é a hierarquização das diferenças humanas. As pessoas são diferentes. Mas nem por isso nós temos o direito de dizer que esse aqui é superior a esse, que é superior a esse. Nós temos pessoas que são diferentes, mas não há uma superioridade nessa diferença, né? Porque a gente não sabe a complexidade da evolução espiritual. E aí vamos falar agora da aplicação do não, do sim, do não na autoeducação, né? Educar hábitos, educar sentidos. Vou ao médico, o médico diz para mim que eu estou com colesterol alto, você tem que fazer exercício, Raquel, é essencial que você faça exercício. Não só eu, né? Todos que estão aqui presentes, aviso e participo a todos, é o que eu fiquei sabendo com os médicos, que eu conheço, todos nós temos que fazer exercício. É necessário movimentar, né? Cada um no limite, cada um com a sua característica do seu corpo, com a sua idade, com a sua saúde, nós todos devemos fazer exercícios. Pode ser andar, pode ser correr, pode ser fazer musculação, pode ser fazer natação, pode ser fazer qualquer coisa. É necessário movimentar o corpo e cuidar do corpo. Dieta, é necessário fazer dieta? Dá para comer tudo? Dá quando você é criança, mesmo assim as crianças já não estão comendo tudo, né? Quando se é jovem, pode se comer de vez em quando, né? Quando se é mais velho, nem de vez em quando dá para comer, porque a gente come de vez em quando já não cai bem, aí já se sente bem. A gente já pensa duas vezes, vou comer aquelas coisas, depois não vou me sentir bem. Então, assim, fazer dieta, começar um novo ciclo de vida, cuidar do próprio corpo, é um limite na autoeducação. Não é bom fazer, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que dizer não à preguiça de ficar em casa no quentinho. Tenho que levantar e ir para a academia, para andar.
É um limite. É um limite no processo de autoeducação. Dizer não aos prazeres de curto prazo e dizer sim ao longo prazo. A minha saúde daqui a 20 anos, eu tenho que dizer sim para essa saúde, eu tenho um compromisso com o meu corpo. Se eu puder chegar daqui a 20 anos ativo, podendo ir ao Pimentel sábado de manhã, ou Walter, a gente tem que cuidar hoje para poder estar no Pimentel daqui a 20 anos. A gente consegue? Vamos lá. Tem que pensar nisso, né? Porque, assim, a gente precisa ser útil também. E não cuidar do corpo tem uma consequência que os médicos já nos disseram. Então, assim, como dizer sim para os projetos de longo prazo, como dizer não para os prazeres de curto prazo. Isso é o sim, não de Jesus, né? A gente tem que se colocar, não pode ficar sem fazer nada, ou diante de nós estamos aqui diante de um médico amigo, o Moreno, se o médico vai lá e nos diz uma coisa, o Moreno finge é uma culpa, né? A gente tem que desenvolver o discernimento para estabelecer o que é prioritário na nossa vida. Sim, e fazer, treinar e movimentar o corpo é prioritário. Alimentar-se bem é prioritário. É assim que a gente tem que ser, né? Ver se a gente consegue. No frio é difícil, gente. Ontem eu sofri um pouquinho. Porque ele me convida, eu falei, me convida sempre, meu amor, me convida. Aí ontem ele convidou, eu fui, eu falei, eu vou. Mas um frio, fui eu para a academia do Rosenal, com frio, Mauro, meu Deus, como é frio. Bom, questão 908 do Livro dos Espíritos. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Está lá na última parte do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas é preciso dizer não e segurar a rédea do cavalo, senão o cavalo vai agir no lugar errado. Então é isso. É dizer não também a essas paixões ao mesmo tempo que o cavalo faz a gente andar mais rápido, né? É isso. O não necessário é um exercício de liberdade e de responsabilidade sobre si mesmo. E aí, nesse ponto, a gente tem esse conceito tão interessante que na época do GET a gente estudou, que é o conceito de assertividade. O conceito de assertividade é um conceito muito rico e que vem ganhando uma relevância nos últimos tempos, porque ele fala de um comportamento que implica em algumas providências, né? Ele é uma filosofia de vida quase, mais do que um comportamento até. Ele engloba valores, atitudes, pensamentos, sentimentos frente à vida. Reúne verdade e firmeza. Aquela firmeza que não é rigidez que a gente falou. E aí vem a palavra de Jesus, seja o vosso falar, sim, não. E aí a gente tem uma distinção que eu acho muito rica, que fala das relações de dependência, as relações de dependência e as relações de interdependência. Dependência implica imaturidade, incompetência de uma das partes para assumir a responsabilidade de seus atos, necessitando do apoio da outra o tempo todo. É uma criança, uma pessoa doente, profissional em aprendizado, que precisa de um profissional mais adiantado, mais experiente para auxiliar no estágio. Isso é uma relação de dependência natural. Em alguns momentos da vida nós passamos por isso. A relação de independência geralmente é uma fase de transição para a maturidade. Implica em uma posição autossuficiente para atingir um determinado objetivo, típico da adolescência. Sou autossuficiente, tenho onipotência juvenil, nada vai me acontecer, não preciso de ninguém. É isso que nós fomos na adolescência, gente. Todos nós devemos passar por isso. Mas, chegando na maturidade, a gente descobre o que é a interdependência. Ela é saudável, e as duas partes têm consciência dos seus papéis e sabem no que, quando e como afetam positiva ou negativamente a outra parte. Uma pessoa com postura interdependente, ela admite com naturalidade quando depende de alguém, assim como assume sua independência sem nunca perder de vista o todo e as pessoas com quem convive. É assumir
com humildade a dependência e a independência e aceitar a mesma coisa nas outras pessoas. É muito rico esse ponto de equilíbrio da interdependência. Bom, o comportamento assertivo, ele é ativo, como eu coloquei ali no quadro, atuante, decisivo, ao contrário de reativo, que apenas surge quando é estimulado pela ação de outra pessoa. Ele é direto porque faz economia de palavras, não permitindo rodeios, justificativas e desculpas. Toda mensagem tem uma frase nuclear considerada como foco principal. Isso a gente aprende na comunicação não violenta. E ele é honesto, que não usa artimanhas e manipulações para exercer influência sobre alguém. Então, alguém que tenha comportamento assertivo é alguém ativo, direto, honesto, transmitindo uma impressão de autorrespeito e de respeito ao outro. Não tem nada a ver com agressividade. Quem conversa com alguém assertivo não se sente desrespeitado nem agredido. Se sente respeitado, porque a pessoa coloca o seu limite e respeita também o outro. Existe um outro fenômeno que a gente estuda quando estuda o comportamento assertivo, que é a socialização e a individualização. A socialização é um processo que implica em agir de acordo com o que a sociedade espera do que é o correto. É respeitar o espaço do outro, levando em conta as necessidades do outro, as ideias do outro, os desejos do outro. Ok, existem movimentos na vida que a gente tem que fazer isso. E a individualidade é fazer o que se quer, expressando suas ideias, seus interesses, vontades e limites, não permitindo que seu espaço seja invadido. Esse equilíbrio entre a socialização, os momentos da vida em que a gente vai atender o outro, os momentos da vida em que a gente vai atender as nossas necessidades essenciais, em autoconhecimento, como está no livro, né? A forma de nós atingirmos a perfeição. É preciso entender qual é o próprio limite, qual é o limite do outro. Não há uma confusão entre a assertividade e a agressividade. Tem muita coisa interessante sobre esse tema que a gente estudou no GET, mas não dá para voltar no tempo, né? Mas a gente tem muita coisa interessante. Quem tiver interesse depois em olhar mais e ter alguma referência, a gente tem que passar um estudo completo. E aí, sobre rigidez e flexibilidade, a teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão é viver relacionamentos desgastantes e satisfatórios. Certa vez eu ouvi uma frase que eu nunca mais me esqueci, eu repito. Eu tenho muito medo de quem tem certeza de tudo. Né? A gente tem, porque a pessoa que tem muita certeza, né? De tanta coisa, eu tenho certeza disso, não disse. As coisas dependem das circunstâncias, etc. Ao mesmo tempo, existem princípios básicos sobre os quais eu não tenho dúvida nenhuma. E agora, como fazer isso? Olha como é que é difícil. A gente não pode ter certeza de tudo, mas existem coisas que são essenciais. Aí a gente se lembra do Cristo, que não deixava passar nenhuma questão que fosse ética, da lei de Deus, ele não deixava passar, ele pontuava as questões com sabedoria, com serenidade. Então, ele tinha a firmeza própria dos crísticos. E os espíritos nobres que nos ensinam também essa firmeza importante na nossa vida. E para a gente trabalhar sobre essa questão do dizer não, da forma que os espíritos dizem isso, a gente vai trazer algumas dicas rápidas, tá? Essas 2 minutinhos que eu tenho aqui. Como dizer não corretamente? Tem um roteirinho, então 5 detalhes, 5 dicas. Não responda. A primeira dica é a pausa estratégica. Não responda imediatamente. Diga, isso é algo importante. Deixe-me verificar minha agenda, eu te retorno em 10 minutos. Aí essa pausa te dá tempo para avaliar o pedido racionalmente e formular uma resposta calma. Então, pausa estratégica. Você não para olhar. 2. O não com alternativa. Se o pedido é de alguém que você se importa, e nós devemos nos importar com todos, ofereça uma alternativa que suaviza a recusa. Não posso assumir, exemplo,
Não posso assumir o projeto inteiro até sexta-feira, mas posso revisar uma sessão nesses dados e te ajudar nisso aqui. Você faz um meio do caminho. 3. Use a regra da transparência. Seja honesto sobre os seus limites de tempo, sem dar desculpas. Por exemplo, agradeço com, mas minha semana já está no limite, meu projeto prioritário e agora não. 4. Recuse a demanda, mas não recuse a pessoa. Deixe claro que a recusa é sobre a tarefa ou o momento, não sobre a pessoa que está te fazendo. Por exemplo, eu adoraria participar, mas não consigo encaixar isso na minha agenda nessa semana. Por favor, me chame na próxima. Se eu estiver falando a verdade, se não for, vai entender. É verdadeira. 5ª dica, seja breve. Evite longas justificativas. Mais espaço para dar problema. Né? E para terminar a reflexão da noite, eu vou trazer os conselhos do Emmanuel. Num texto, o não e a luta. Finalzinho do texto. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. E dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, da maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Aspas. Seja o vosso falar, não, comendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor. E o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa. Capaz, amiga. Então, é um tema muito bom e eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre ele mais uma vez. Excelente, né, Raquel? Muito bom te ouvir, muito bom o teu estudo. E começar a botar em prática hoje as dicas aqui. Já tomei conta. Vou ver ali se já, quando chegar na cantina aqui, já vou começar a exercitar aqui, chegar em casa. O pessoal vai estranhar, né? Vou começar hoje, já, esse exercício aqui. Muito bom e útil para a nossa vida, né? Acho que às vezes a gente... Estudar é sempre bom, né? Então a gente ouvir, né? Palestra espírita é muito bom, mas quando a gente consegue ver o impacto disso na nossa vida, né? Quanto a gente sofre ou deixa de ser feliz, né? Por questões, às vezes, tão simples, né? Coisas que a gente poderia fazer, e aí essas reflexões. E o exemplo do Cristo é fantástico, né? Tudo, né? A Raquel está falando, está pensando aí na Salomé, né? Dos filhos de Zebedeu, né? Que tinham para botar. Fantástico, como é que Jesus fala não assim e ninguém fica chateado com ele? Isso que eu vi. Eu falo não assim, caiu o outro, tinha o outro, briga, não sei o quê, mas com Jesus não tem esse problema. Ele falava, todo mundo achava que estava ótimo. Respondia com pergunta. É impressionante, né? Invertia, né? É fantástico. Jesus é um grande exemplo para todos nós ali, realmente. Bom, vamos pegar os avisos, né? Márcia que me passou, Marcinha me passou. Primeiro está acabando ali a campanha de doação de cobertores, né? Bom, vocês já viram que está um frio danado, então, pelo amor de Deus, vamos aproveitar, né? Hoje eu aproveitei exatamente por causa disso. Ali com esse frio, não tem jeito, eu tenho que doar cobertor mesmo, não tem jeito.
Então, a campanha vai até o dia 15 de junho e ele, portanto, é para todo o trabalho, né, assistencial aqui da casa, né, tanto no Pimentel, né, quanto em Araras, né. Hoje a gente já conversei um pouco com a Érica, né, das arrecadações, né, então, aqueles que puderem doar, é uma campanha para cobertores novos, né, mas também, se for sendo usado, a gente também sempre dá um jeito, a gente sempre faz chegar ao necessitado, né, aquilo que a gente tem para dispor. Mas é uma campanha para cobertores novos, aqueles que desejarem, procurem a Érica, né? Nos procurem aqui na secretaria também, que a gente... A campanha vai até o dia 15 de junho, portanto, estamos quase encerrando aí para poder fazer as aquisições finais e começar as doações. O outro aviso, nós vamos ter no dia 20 de junho, né, no sábado, em seu outro, nós vamos ter uma palestra, então, musicada, né, com o Vansan Costa, né? Então, o Vansan vem aqui na casa, no seu violão, vai nos fazer uma palestra, né? Não só um músico assim, fantástico, mas o teor das músicas dele é fantástico, e ele vai comentando as músicas, a gente vai adorar, tenho certeza, eu adoro ele. E, por favor, não percam, dia 20 de junho, às 19 horas aqui, essa noite especial aí com música e reflexão aqui. Entrada franca, obviamente. A festa junina, hoje não temos a Edilene? Cadê a Edilene? É garota propaganda, hoje não vê a diretora aí da área de eventos. Nós vamos ter a festa junina, o Arraiá da Ceceda, ocorrerá no outro sábado, né, depois do dia 20, nós temos 27 de junho, e nós vamos ter a festa que começa às 15 horas, né, e vai até 18h45, quando a gente para, então, para a gente vir para o estudo, né, no dia 27. Então, aqueles que puderem vir, venham, que a gente sempre se diverte muito, né, Luciane? Luciane é a moça que puxa a quadrilha aqui. Você olha para essa menina assim, parece uma pessoa tão quietinha, né? Mas ainda não vê ela puxando a quadrilha aqui. É fantástico aqui, né? Mas estaremos aí, se Deus quiser. Então, por favor, não percam, que é sempre uma oportunidade também da gente ajudar aí a casa, né? Mas principalmente a gente conhecer um pouco melhor, nos confraternizar, rir um pouquinho, né? Ir juntos. Muitas quitutes, e precisamos de doação, como sempre, aqueles que puderem. Viu, Walter? Doação, Walter. Não, Walter tem um pé de moleque, né? Pé de moça. Eu fico esperando um ano inteiro para comer de volta. Pelo amor de Deus, venha e traga o pé de moça aí. Um ano que eu fico esperando aí você trazer, tá? Então, por favor, não deixe. Amigos, é isso, esses são os avisos, né? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Lívia. A Lívia, como vai? Seja muito bem-vinda aí, espero que tenha gostado aí do estudo, Lívia. E também querendo alguma informação da casa, né, que está com a Sheila aí do lado, mas qualquer informação também estamos à tua disposição, tá bom? Seja bem-vinda, Lívia. Bom, então vamos passar aí fazer a nossa prece, né, de encerramento, para a gente poder passar então para o trabalho de passe, né? Acho que é o Carlos, né, que vai dirigir, né? Cadê o Carlos, né, cara? Que desejar tomar o passe, aguarde então que nós chamaremos. Doris, você pode fazer a nossa prece, Doris? Tanto tempo que você não vem aqui. Saudades. Eu sei. Deus me ajude. Faz tanto tempo.
anos, gente. Eu estou feliz de estar aqui, muito feliz de retornar. Eu posso dizer que para muitos de nós, visíveis e invisíveis, esse foi o nosso lar, será ainda por muito tempo. Né? Mesmo quando a gente fica um pouco afastada, mas está lá no coração e na memória. Então, queridos, queridas, primeiramente, sempre, que o nosso pensamento, que o nosso sentimento, que a nossa palavra seja de gratidão. Gratidão por tudo que nos trouxe até aqui, através dos tempos. Não só nessa jornada, mas através dos tempos. Chegamos aqui e com essa doutrina tão esclarecedora, com base na razão, no bom senso, hoje compreendemos melhor o que o Cristo viveu, não só falou, mas vivenciou entre nós. E que assim, abastecidos, nós possamos nos lembrar sempre de tudo isso, de tantas recomendações, de tantos ensinamentos. Não é fácil, não é mesmo? Mas Deus conhece o nosso pensamento, nos conhece em espírito e sabe que todos nós, quem quer que sejamos e onde quer que estejamos, estamos procurando aprender, reaprender o que deixamos para trás, ofuscado muitas vezes pelo nosso orgulho e nosso egoísmo. Dessa forma é que nos abastecemos e aprendemos a distinguir um pouco melhor, com a ajuda de tantos benfeitores, benfeitores encarnados, eu conheço tantos, e dos desencarnados também, é que vamos caminhando, passo a passo, muitas vezes aos tropeços, e como disse Paulo uma vez, ainda que caindo, ainda que com os joelhos desconjuntados, vamos levantar e seguir em frente, com fé e confiança nessas leis naturais que são perfeitas porque criadas por Deus. Hoje e sempre, graças a Deus.